A paz do Senhor. Olha só, esse pão quentinho hoje, ele está recheado de fé, de fidelidade e livramento. Eita, o alimento hoje está bem forte. E você, quando terminar, não esqueça de dar seu like. Quando terminar de se alimentar, não esqueça de dar o seu like. Hoje eu tenho uma história para contar. A história de Nabucodonosor. É uma história de um rei que foi vencido por 3 jovens. Teve que se render ao Deus dos 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos conhecer um pouco dessa história? Olha só. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ali ele ergueu uma estátua de 30 metros, uma estátua de ouro, aonde ele fez questão de convidar os governadores, convidar as pessoas, convidar as autoridades para vir adorar, se dobrar a essa estátua, a esse ídolo. E para que ninguém deixasse de ir, ele fez um convite. Olha a importância do convite de Nabucodonosor. O convite de Nabucodonosor se transformou em uma ordem, em um decreto. E vocês sabem que naquela época o decreto do rei não podia ser negado, né? Uma ordem do rei não poderia ser desobedecida. E o convite dele foi assim. Foi gerado um decreto através desse convite aos oficiais babilônicos. E nós podemos ver que essa imagem, essa situação toda, gerou em 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Podemos repetir esse nome, porque esses nomes, porque edifica a vida da gente. Esses servos de Deus edificam a nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, eles desafiaram o rei. Eles não obedeceram essa ordem. Eles não obedeceram esse decreto. Porque ele já tinha a identidade deles. A identidade de filho do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. E ali, por causa dessa desobediência ao decreto do rei, eles sofreram 3 acusações. A primeira acusação foi que eles não deram atenção, né, à ordem do rei. Foi anunciado, ó rei, a sua ordem, todo mundo deu atenção, as autoridades deram atenção, mas tem 3 judeus que estão ali e que não se dobraram ao Senhor. A primeira acusação. A segunda acusação, olha, rei, eles não serviram aos deuses que o rei levantou. Eles se recusaram a adorar a estátua de ouro que o rei levantou, que o próprio rei levantou. E a terceira acusação gerou uma penalidade por causa das ações de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí gerou uma penalidade de morte, né? Houve através dessas acusações, eles sofreram essa penalidade de serem jogados na fornalha. Nós não podemos deixar de nos surpreender com a fé
deles ao único Deus verdadeiro. Que fé, que confiança, que convicção. E a gente pode perceber que através da convicção, através da fé, eles deram a resposta poderosa ao rei. Eu vou estar lendo Daniel capítulo 3, do 15 ao 18. Me acompanhe. Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, isso é Nabucodonosor falando com eles. Olha, vocês desobedeceram, mas agora fique pronto. Fiquem prontos, porque quando vocês ouvirem a voz, o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, aqui é um aviso, olha, bom é, chamando a atenção. Mas, se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora. Olha, se vocês não adorarem, na mesma hora, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Uma ameaça, uma intimidação da parte de Nabucodonosor. Mas houve resposta. Houve resposta de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego ao rei Nabucodonosor. Eles disseram: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Isso aí que o senhor está falando não necessita resposta. Agora, se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, eles falando para Nabucodonosor, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a esta tua estátua de ouro que levantaste. Que posição! Eles sabiam quem era o Deus que deveria ser adorado, exaltado. Eles tinham convicção inabalável em Deus. Eles aqui demonstraram que Deus é capaz de nos livrar das mãos dos nossos próprios problemas. Deus é capaz de nos livrar dos nossos próprios problemas e provações. Eles deixaram aqui bem claro também que eles haviam tomado uma decisão, sabe? Que há muito tempo eles já haviam tomado uma decisão. E as consequências não eram motivo de preocupação. Olha, eu já decidi ao Deus que eu vou servir. E o que você, rei, quiser fazer, essa consequência eu não vou me preocupar. Por quê? Porque eu tenho um Deus que é muito maior do que você, muito mais poderoso para me livrar das tuas mãos. Por que eu vou me preocupar com as suas ameaças? Por que eu vou me preocupar com as suas intimidações? E, por fim, eles reconheceram que Deus é acima do rei. O rei poderia ser mais poderoso, mas o Deus que eles serviam era o mais poderoso do mundo, estava acima do rei. E eles reconheceram que o Deus dele tinha mais poder do que Nabucodonosor e anunciou. Amados, que tremendo isso! Que identidade! Como eles se identificaram como filhos de Deus. E Deus deu uma resposta a
tudo isso, a toda essa fidelidade de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, essa fidelidade teve resposta da parte de Deus. Quando Nabucodonosor viu que tinha lançado 3 na fornalha e que tinha 4, ele chegou e disse: não foram lançados 3? E por que tem 4? O quarto homem, o poderoso, aquele que ainda não tinha encarnado, mas que veio para salvar, para livrar. Esse Deus poderoso já estava ali entre o povo, entre o homem, livrando, guardando, libertando. E ali a gente pôde ver que a única coisa que queimou dentro daquela fornalha foram as amarras que estava prendendo Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi a única coisa que queimou, porque ali eles foram libertos daquilo que aprisionava. É isso que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ele só quer destruir aquilo que te destrói. Ele só quer acabar com aquilo que está te acabando. Ele não quer acabar com você. Ele quer acabar com o que está te destruindo, com o que está fazendo com que você perca a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que acha o Senhor, acha vida. E o Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. Por isso que ali só as amarras, só as algemas queimaram. Não queimou um fio de cabelo, nem de Sadraque, nem de Medraque e nem de Abidnego. E eles foram honrados diante das autoridades, diante de todo aquele povo. Deus honrou a seus servos fiéis. Deus honra aquele que é fiel a ele. E aqui nós vamos ver que quando, aqui no versículo 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, que enviou o seu anjo. Ele viu o quarto, ele viu o anjo, ele viu quem estava ali, o poder de Deus sendo anunciado, o poder de Deus encarnado, porque ele viu com os olhos dele, ele viu, e ali ele disse, olha só o que Nabucodonosor disse, eles entregaram os seus corpos, preferiram entregar, eu ainda estou no versículo 28, preferiram entregar os seus corpos do que servirem e adorarem a outros deuses. Que testemunho! E quando chegou no versículo 29, Nabucodonosor baixou um outro decreto. Aquele decreto que ele tinha dado anteriormente ao ídolo que ele levantou, caiu por terra e permaneceu o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Olha aqui no versículo 29. Nabucodonosor disse, por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, citava toda a nação ali, citava todos ali que ele tinha convocado. Quando ele diz todo o povo, é aquele povo mesmo que estava ali, que veio por uma ordem e por um decreto para adorar os ídolos. E ali, através desse decreto, através da vida de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, eles, todo aquele povo, toda aquela autoridade, teve ali que se dobrar ao Deus deles. E você veja que aqui Nabucodonosor diz, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia
contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, se falar mal desse Deus, seja o quê? Despedaçado. E as suas casas sejam feitas um touro. Vou acabar com tudo de quem falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não quero que ninguém fale mal desse Deus. Por quê? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja Deus. Não há outro Deus. Não é mais a estátua, não são mais os ídolos. Não. É esse Deus, o Deus que você serve, o Deus que você está ouvindo a palavra dele. Essa palavra é desse Deus que tem esse poder, que tem autoridade, sabe? De tirar você da fornalha, daquilo que tem te aprisionado, daquilo que tem tentado destruir sua vida, do que tem tentado acabar com você. Esse Deus que continua o mesmo quer te livrar. Ele te convida para que você possa dizer sim, eu quero o Senhor na minha vida, na minha casa, porque o Senhor é o único Deus. Fale isso para Ele. Se entregue ao Senhor. Nós vamos orar e você terá a oportunidade de se render a esse Deus que nós estamos aqui anunciando e que é poderoso para fazer muito mais do que o que você pensa e do que o que você sente. Ele tem maravilhas para fazer em sua vida. Vamos orar a esse Deus poderoso que está aqui conosco e está com você aí, aonde você estiver, aqui, orando comigo, Ele está com você. E nessa hora, se dobre a esse Deus e fale com Ele através da oração. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por essa palavra poderosa, de fidelidade, de confiança, de poder. Obrigada, Deus, porque o Senhor mostra que homens, Senhor, homens comuns, eles se sujeitaram a serem lançados numa fornalha, mas não se dobraram a outros deuses. Que a nossa fé, a nossa confiança possa ser assim, ó Deus, sem intimidação, sem medo, sem dúvidas, e que a gente possa, em todo o tempo, testemunhar o teu poder através das nossas vidas. Nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Segura a bênção, porque se o Senhor é por você, ninguém será contra você. Deus abençoe.